Boa noite. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Vamos, assim como nós estamos, fechar os nossos olhos. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai Santo, nessa noite nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Assim como nós terminamos de cantar. Que nos Teus braços é o nosso descanso, o nosso abrigo. Nós queremos nos abandonar aos Teus braços, hoje, sempre. Em todo o tempo, Senhor, que nós possamos confiar na Tua misericórdia, no Teu amor, naquilo que Tu tens planejado para nós, Senhor, nos Teus propósitos na nossa vida, Senhor. Que nessa noite nós possamos colocar a nossa mente, o nosso coração abertos àquilo que Tu queres nos falar, Senhor, e Tu possas trabalhar na nossa vida, Tu possas, Senhor, acrescentar aquilo que Tu já tens feito, Senhor, durante todo esse tempo, Pai, em que nós estamos Te servindo, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, confiamos nos Teus propósitos, confiamos no que farás, confiamos, Senhor, que Tu és o nosso pastor, confiamos, Senhor, que Tu és aquele que nos guarda, Senhor, que Tu és aquele que nos cuida, aquele que nos protege, aquele em quem nós podemos confiar, a nossa rocha. Nós confiamos nisso, Senhor. Te damos graça, Senhor, que nessa hora Tu coloques a Tua mente, o Teu coração, Tu coloques a Tua vida, Tu possas deixar a Tua mente em paz, livre das preocupações, que o Senhor possa agir em Ti de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Libera a Tua mente de todo problema, de tudo aquilo que te oprime, daquilo que te preocupa, tuas preocupações, tuas inquietações, tuas ansiedades. Tu possas colocar tudo agora nas mãos e aos pés do Senhor. E possas dizer, Senhor, eu descanso em Ti, porque em Teus braços eu estou seguro, eu estou segura. E eu descanso naquilo que Tu farás. Acredito que estás fazendo o melhor. Eu acredito em nome de Jesus. Coloque sua mão assim no seu coração. Diga, Senhor, eu acredito que Tu és o meu descanso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o Senhor está nos falando a cada domingo. Né? Nós temos um propósito quando chegamos aqui neste lugar, todo domingo. Para algumas pessoas pode parecer que não faz sentido, e por isso mesmo que elas não vão a uma igreja, ou elas não acreditam que Deus possa fazer a diferença nas suas vidas. E cada um é livre, né, de pensar, de agir como quiser. Mas nós estamos aqui porque temos um propósito, e se estamos aqui todo domingo é porque acreditamos que o Senhor é a nossa única saída. Que o Senhor é aquele que nos guarda, nos dá paz, nos protege e que rege a nossa vida. Por isso estamos aqui. Não estamos aqui para marcar ponto, não estamos aqui porque não temos mais nada para fazer, como algumas pessoas pensam. Não estamos aqui porque não temos amigos. Não estamos aqui porque somos pessoas que precisam, diferente de outras que não precisam. Nós estamos aqui porque nós temos acordado. Amém? Nós estamos aqui porque nós temos acordado de um sono profundo. As pessoas que não estão aqui não têm acordado. Não é que elas não precisem, elas não se deram conta ainda que precisam. Essa é a diferença. Nós estamos aqui porque temos acordado de um sono profundo, onde a nossa mente estava em trevas, e o nosso coração, a nossa alma, e temos dito, sim, eu preciso, sim, este é o caminho, sim, isto é o que me mantém mentalmente são, mentalmente estável, mentalmente capaz, suficiente em Deus. Essa é a diferença. Então, quando alguém vem nos dizer, tu precisas, né, da igreja. Não, eu não preciso, eu acordei. Eu naturalmente não precisaria, mas eu acordei e eu percebi que eu não vivo sem Deus na minha vida. Para algumas pessoas e para alguns estudos, pessoas que acreditam em Deus têm
um QI a mais, tem desenvolvido na sua vida algo especial, não, ao contrário do que nós ouvimos. Tem que ser ignorante para acreditar em algo que não se vê. Ao contrário disso, nós somos inteligentes porque acreditamos em algo que não vemos. Nós precisamos estar antenados nisso, porque nós ouvimos muita bobagem lá fora, né? Tem que ser muito burro para acreditar em algo que não se vê. Tem que ser muito burro para achar que eu preciso de igreja, que igreja faz alguma diferença na minha vida. Nós precisamos entender isso, porque isso vai fazendo na nossa cabeça a tal ponto que chega um momento em que nós nos convencemos que eles têm razão, que quem não acredita e quem não está dentro de uma igreja tem razão. E nós somos os ignorantes que acreditaram em algo que nos foi contado, uma história. Então, nós precisamos ter isso sempre presente. Eu desenvolvi um plus. Eu desenvolvi algo além. Eu acredito em algo além dessa vida. Eu acredito que há uma mente criadora superior a mim, que há algo que comanda o universo, e esse algo é Deus. Quando nós paremos de acreditar nisso, então nós temos fechado a nossa mente de novo. Enquanto nós buscamos coisas lá fora, isso é muito claro para alguns cristãos. Muitas vezes nós estamos no caminho e, de repente, nos convencemos de que aquilo não faz mais sentido para a nossa vida. Cuidado. Porque é o princípio de uma queda livre. Mesmo que tudo pareça que está bem. Porque aparentemente está tudo bem, mas lá dentro da gente há uma bagunça interior que a gente não consegue resolver. Então, deixe-se ser guiado por Deus, feche seus ouvidos a palavras, cuide sua mente a palavras negativas, cuide sua mente de ouvir besteira, cuide sua mente daquilo que você presta atenção todos os dias. Nós, às vezes, estamos influenciados, durante o nosso dia, 50% de séries, novelas, Netflix, filmes, internet, youtubers. Nós estamos 50%, às vezes, do nosso dia recebendo palavras e crenças que achamos assim, isso não dá nada, mas isso vai entrando na nossa mente, aos poucos. Isso vai entrando. A nossa mente, ela é como uma esponja. Mesmo quando a gente não está ligado, ela está absorvendo aquilo. Então, vai chegar uma hora que isso vai cobrar um preço. Nós vamos estar sentindo alguma coisa dentro de nós que não vamos saber resolver. E uma delas é a ansiedade. Nós vamos estar ansiosos, nós vamos estar tremendamente influenciados por coisas que não é a palavra de Deus. Então, por isso a importância de nós estarmos aqui a cada domingo recebendo uma palavra que vai de encontro àquilo que nós precisamos ouvir. Daquilo que vai fazer diferença na nossa vida. Daquilo que vamos conseguir colocar em prática e que vai fazer diferença na nossa vida todos os dias. Nós começamos o ano ouvindo sobre avançar, nós precisamos seguir à frente. Depois nós ouvimos sobre como o Senhor recomeça as coisas que nós, às vezes, já desistimos. Falamos dos 3Ds. Espero que vocês lembrem. Domingo passado, nós falamos sobre enfrentar o medo, a coragem. E hoje nós queríamos falar sobre obstáculos à felicidade. Nós sabemos que, quando nós entramos, muitas vezes nós temos ouvido que nós não temos que ser felizes, que nós não temos que estar preocupados em sermos felizes. Nós temos ouvido, por exemplo, que a felicidade não é algo que nós tenhamos que ter como uma prioridade na nossa vida. Nós temos ouvido que a felicidade não está em primeiro lugar na vida de um cristão, porque nessa vida nós vamos ter aflições e temos nos convencido disso. Pois nessa noite nós queremos, e eu quero que você saia nessa noite convencido de que a sua prioridade deve ser feliz. E talvez nós possamos reformular alguns conceitos. Muitas vezes falei sobre felicidade aqui nesse púlpito. Espero que essa noite o Senhor possa nos trazer uma nova informação, uma nova abordagem
como eu tenho aprendido nesses últimos tempos. Nós temos alguns personagens, o ser humano em si, na história, ele não sabe ser feliz. Nós temos uma tendência, como seres humanos, a não sermos felizes, a não aceitarmos a felicidade, a achar que a nossa vida está sempre ruim. Se eu perguntar aqui, fazer uma enquete rápida, não vou fazer, porque não quero expor ninguém. Mas se eu perguntar quem é feliz aqui, talvez poucas mãos se levantem, quem se considera uma pessoa feliz. Porque normalmente nós não nos consideramos pessoas felizes. Nós estamos sempre como que achando que é algo que nós estamos aquém a felicidade. Não compete a mim, eu não nasci para isso, minha vida é tão complicada. E quando nós olhamos para a Bíblia, as pessoas que deixaram ali suas marcas e seus registros, não eram muito diferentes de nós. E nós podemos ver, por exemplo, um exemplo em Raquel. Raquel, a esposa de Jacó, que não era fértil, não podia ter filhos, ela tinha um grande problema, ela não podia ter filhos. E ela achava que ela só seria feliz tendo filhos. Era o que uma mulher naquela época precisava para ser feliz, ter filhos. Então ela chegou uma hora e disse para o seu esposo, dá-me filhos ou morrerei. Ela culpou seu esposo por isso, quando ele tinha outras mulheres que tinham filhos. E ele chega a dizer para ela, tu acha que só Deus para dar filhos? Isso não me pertence a mim, eu não sou responsável por isso. Dá-me filhos ou morrerei. Ela grita para ele. Ana, também uma mulher que não podia ter filhos, a mãe de Samuel, que depois engravida e dá luz a Samuel, a mulher de Eucana, ela diz... se me desses um filho, diz Ana a Deus na sua oração. Se me desses o filho, como eu seria feliz, em outras palavras. E ao ouvir o marido, ao vê-la chorando por não ter filhos, a consola, dizendo assim, mas eu não sou melhor para ti que 10 filhos? Olha só como ele se achava, né? Não sou melhor eu que 10 filhos, a gente às vezes se acha a fonte da felicidade do outro. E depois vemos o caso de Davi, percorremos os personagens na Bíblia, e vemos o caso de Davi quando ele está em plena batalha e ele quando descansa com seus soldados, quando eles entram num tempo de descanso daquela batalha, ele diz assim, ele está ali relaxado, tranquilo, descansando, e ele diz assim, quem me dera beber da água do poço de Belém, porque estava longe daquela cidade. Ele lembrou daquela água que tinha outro sabor, simplesmente porque era a sua casa, porque lhe lembrava o seu lar, lhe lembrava o seu povo, lhe lembrava estar perto dos seus. Quem me dera beber, até a água tem gosto diferente quando nós não estamos felizes, quando nós estamos infelizes. Mesmo que essa água seja algo sem sabor. Nós achamos que água tem sabor quando estamos infelizes, sentimos falta de uma água. Foi o que aconteceu com Davi. Então, nós temos, se nós vamos citar, na Bíblia tem muitos personagens infelizes com as suas situações, inconformes, resmunguentos, porque isso é do ser humano. Nós temos dentro de nós algo que nos diz assim, quando olhamos para a nossa situação atual, se eu tivesse isto, se eu tivesse aquilo, se eu fosse este ou aquela pessoa, se minha vida fosse assim ou assado, porque nos comparamos com os outros, então eu seria feliz. Eu lhe pergunto nessa noite, eu te pergunto, o que te falta? O que te falta para a tua felicidade? Que é o teu? Que se é o teu? Se eu tivesse. Se eu tivesse isso. Se esta situação fosse diferente, eu então seria feliz. O que te falta hoje? Ou o que te faria feliz hoje? Ou talvez tu estejas vivendo um momento em que estás curtindo muito a vida e estás completamente feliz. Mas nós conhecemos a vida e sabemos que ela é assim. Quando nós atingimos uma coisa, nós já estamos querendo outra. E quando sonhamos que aquilo lá na frente vai nos fazer feliz, então quando conquistamos nós já queremos outra coisa. Porque é do ser humano sentirmos sempre falta de algo que nos falta.
Então, o que é a felicidade para ti? O que é a felicidade para mim? Muitas vezes nós achamos que se tivéssemos mais amigos, seríamos felizes. Muitas vezes achamos que se tivéssemos outro presidente, seríamos mais felizes. Outras vezes achamos que se minhas condições salariais fossem melhores, então eu seria feliz. Ou, de repente, se eu pudesse reformar ou ter a minha casa própria, então eu seria feliz. Ah, se minha família fosse outra. Ah, se eu tivesse casado com aquele e não com aquele outro, então eu seria feliz. Ah, se eu tivesse feito faculdade, como perdi tempo. Ah, se no meu tempo eu pudesse estudar e fazer faculdade, então eu seria feliz. Ah, se eu tivesse esse corpo que tem essa mulher. Ah, se eu tivesse magro como aquele homem. Se eu tivesse bombadão como aquele cara, eu seria feliz, porque este corpo me traz infelicidade. Eu não me conformo com esta casa que eu estou morando. Ah, se eu tivesse saúde, se eu não fosse doente, então eu seria feliz. Nós temos muitos motivos para sermos felizes, muitos motivos para sermos infelizes. Nós achamos, às vezes, eu como pastora, e que ouço tantas pessoas aqui dentro dessa comunidade, fora dela também, eu me acho, às vezes, ouvindo pessoas dizendo assim, ah, se eu achasse uma pessoa que fechasse com meus gostos, então eu seria feliz. Ah, se eu achasse alguém que me amasse como eu mereço, eu seria feliz. Ah, pastora, como eu ouço isso aqui. Se meu marido fosse um homem empreendedor e me desse valor, então eu seria feliz. Ouço muito isso de mulheres casadas. Ah, se meus filhos tomassem decisões sábias, então eu não estaria tão infeliz como estou. Ah, se meu filho não tivesse saído de casa. Ah, se largasse as drogas os meus filhos. Ah, se meu filho não saísse para as noitadas. Ah, se meu marido parasse de beber. As listas são infinitas. De se. Mas nós precisamos, queridos, tirar da nossa mente os mitos da felicidade. A felicidade tem mitos, tem mentiras. Tem construções que não são reais. E uma delas é que eu preciso correr atrás da felicidade. Um dos mitos é que eu preciso correr, eu preciso buscar a felicidade. É algo que está na minha frente e que eu preciso alcançá-la, porque ela está longe. Eu preciso buscar, correr. Outro mito da felicidade é que ela se reduz a algo ou alguém. Se eu tivesse essa pessoa, ou se eu tivesse isto, algo ou alguém, que ela está em algum lugar fora de mim. Então, se eu tivesse assim, dessa forma, então eu seria feliz. E isto, queridos, pensar que a felicidade é algo ou alguém, é um pensamento errado. Porque nós, então, começamos a acreditar que o motivo de tudo que nos acontece está fora de nós. Não está dentro, está fora de nós. E essa pregação é um pouco a sequência daquilo que eu falei há dois domingos atrás sobre recomeços. Nós falamos sobre desapego. Dentro desse desapego, eu diria que segue esse assunto que nós vamos abordar hoje. Fomos educados a partir do conceito de que tanto a nossa infelicidade ou a nossa felicidade está fora de nós e depende dos outros, se somos ou não felizes, e das circunstâncias que estamos. Nós somos felizes de acordo com as circunstâncias em que nós estamos vivendo, e não como algo que esteja sobre o nosso domínio, ser felizes ou não. Então, reflitamos, queridos, é muito simples desconstruir esse mito. É muito simples. Pense um pouquinho. Se as situações fora de nós acontecem a todos nós, ou não? As situações que estão fora de nós acontecem a todos, não é só a nós, acontecem a todo mundo. E se isso está fora de nós, se isso acontece fora de nós e a todos nós acontece a mesma coisa, por que os efeitos não são os mesmos para todos? É muito simples. Aqueles que se queixam do governo, nós não estamos todos sob o mesmo governo? Sim ou não? Sim, não temos como fugir disso. Por que alguns são felizes com o governo que tem? Estão faceiros.
E por que outros são tão infelizes? Ah, pastora, mas porque eles são... E nós temos 1000 razões. Porque aqueles são assim, porque aqueles outros... Mas a situação é a mesma, vamos concordar. A situação é a mesma. Por que filhos criados dentro do mesmo lar? Filhos criados... Estou falando de seu contexto agora. Filhos criados dentro do mesmo lar. Você, seus irmãos. Tu e teus irmãos. Por que teus irmãos são pessoas felizes e não tem nada a reclamar do teu lar? E por que tu reclamas tanto? Por que teus irmãos foram felizes com aqueles pais e tu fosse a pessoa mais infeliz do mundo com aqueles mesmos pais? Ah, porque eles faziam diferença. Será? Mas eram os mesmos pais. Era a mesma casa. Mas cada um teve uma percepção, ou seja, uma mesma situação com efeitos diferentes. Nós visitamos, às vezes, pessoas com câncer terminal no hospital e vemos que elas estão em paz, tranquilas, esperando a sua hora ou não. Outras estão numa tristeza, estão desesperadas, estão resmungando, estão inconformes, estão em depressão. A mesma situação, pessoas diferentes, com efeitos diferentes na sua vida. Eu me lembro, e se realmente as situações fora de nós fossem determinantes, o efeito seria para todos igual. Olha aqui para essa igreja. Nós frequentamos a mesma igreja ou não? Estamos todos aqui. Nós poderíamos dizer que todos nós que frequentamos a mesma igreja estamos felizes? Ou estamos conformes com a igreja? Não, tem gente que está inconforme. Tem gente que não aceita isso, não aceita aquele outro. E para outros é de boas, tranquilo, eu gosto. Eu gosto da minha igreja. Quantas pessoas se congregaram conosco e hoje não estão mais aqui? Porque simplesmente, essa igreja não é aquilo que eu queria. Situações iguais, percepções e efeitos diferentes. Porque nós insistimos em achar que as coisas que nos acontecem estão fora de nós e não aqui dentro. Eu me lembro uma vez que eu estava triste porque meu esposo, eu me vi numa situação que eu tive que voltar para a minha cidade depois que estava casada para ter a minha primeira filha, porque nós entendemos que a nossa situação financeira não comportava ter um filho aqui no Brasil. Então, eu tive que viajar 1 mês e meio antes, de volta à minha cidade natal, para ter a minha primeira filha. Só que eu não estava acostumada a estar longe do meu esposo. Agora ele vai se achar, né? Tá, tudo bem. Então, passou uma semana, eu estava bem, mas quando chegou lá pelo 10º dia, eu disse assim, não tem condições de estar longe do Fabiano, eu vou voltar. E comecei a me sentir triste, e a depressão começou. Agora ele se achou. Ai. Fazer o quê, né? Tá, ele tem o direito. E eu, claro, também eu tinha 25 anos, né? Tá. Vou agora... Não é, estou brincando. Mas a questão... Ainda não tinha acordado. Não, estou brincando, gente. Mas é que... eu não sabia estar longe dessa pessoa, eu não sabia, e mais um momento como esse, como ter o primeiro filho. E ele não podia estar ali. Então, eu me lembro que fiquei para baixo, completamente para baixo. Passei as últimas semanas de gravidez muito, muito, muito para baixo, pelo fato de estar longe, porque eu queria estar perto, porque eu me apoiava muito nele, e ele sempre me dava muita força, era meu companheiro, meu amigo. Mas eu não podia voltar. E então, uma tarde dessas que eu estava muito triste, uma amiga minha veio me buscar para a gente sair um pouco enfim, esparecer, como a gente diz, né? Então, eu fui para a casa dela. E então, o marido dela viajava muito. Ela quase sempre estava sozinha. E ela disse, mas por que tu tá tão mal, não sei o quê. E eu desabafei com ela. É que eu não sei estar longe do Fabiano, não sei o quê, estou tão triste. Não sei, parece que estou perdida, dizia ela. E ela me olhou e disse assim, eu me perco quando meu marido está perto. Aí sim que eu fico perdida, que nem barata tonta. Tudo que eu fico desejando é que ele venha de uma vez do trabalho para ele ir embora. Eu não sei viver perto do homem. Aí eu fico feliz. Aquilo me tomou me tocou de tal maneira, porque então eu vi que
Fiquei feliz por ter um relacionamento onde eu pudesse desfrutar da companhia do meu esposo. Eu saí daquela tristeza quando me deparei diante da realidade do outro. Então, nós vemos que a mesma situação não sempre é igual para todos. Então, às vezes, nós ouvimos um monte de coisas, tipo, mas esse homem é tão bom, por que tu não é feliz com ele? As pessoas olham os nossos esposos, as nossas esposas, do jeito deles. Eles olham desde uma outra percepção. E mas, que mais que tu quer que esse homem, olha esse homem bom, e tem ouvido algumas vezes assim, porque tu não conhece esse homem. Se tu conhecesses esse homem como eu conheço, então tu saberias do que estou falando. E a pessoa que conhece aquele homem não entende por que essa mulher está triste. Ou por que essa mulher está inconforme. É a mesma pessoa, mas as vivências são diferentes. A percepção é diferente, mas estamos falando da mesma pessoa. Não estamos falando de outra. Então, é um mito nós pensarmos que a felicidade se reduz a alguém ou a uma situação determinada. É um mito também a gente achar que ser feliz é estar sempre bem. É outro mito. Nós achamos que somos felizes, somos alegres e vitoriosos, ou se eu não tiver problemas, por exemplo, se a minha vida estiver de boas, então eu estarei feliz. Se eu não tivesse tantos problemas na minha vida, pastora, tudo estaria bem. Então, criamos e fantasiamos um ideal de uma situação que em nada se encaixa na realidade que nós estamos vivendo. Nós, por exemplo, nos relacionamentos, nas finanças, quem somos nós? Nós criamos um ideal do que poderia ser. Nós vamos fantasiando na nossa mente uma situação. Então, nós criamos de tal maneira que essa fantasia não se encaixa na realidade. A realidade é outra. Mas a nossa cabecinha aqui está bolando outra coisa. Então, nós esperamos, fazemos expectativas e exigimos que as pessoas fora de nós colaborem para a nossa felicidade. Nós ficamos fazendo expectativas e dizemos, tu é o culpado, tu é a culpada da minha infelicidade. És tu que tem a culpa, porque eu espero que tu contribua para a minha felicidade. Eu espero que tu me faças feliz. Eu não sou feliz, aliás, por causa tua. Então, nós esperamos que as pessoas nos deem coisas que elas simplesmente, gente, não podem nos dar. É impossível. Como que não pode? Vai me dizer que meu marido não vai poder me dar aquele afeto que eu preciso, aquele carinho, aquela atenção? Claro que pode. Se o marido daquela pode, o meu também tem que poder. Nós ficamos comparando, só que o teu marido cresceu de repente num lar onde nunca teve afeto, onde nunca se abraçou ninguém, onde nunca houve um relacionamento carinhoso, onde ele nunca aprendeu a desenvolver um carinho, uma conversa, uma escuta, uma atenção. Ele é incapaz de dar algo a ti que não recebeu. É simples assim. Eu não posso pedir educação de uma pessoa. Ai, mas meu Deus, esse povo que é mal educado, que sai sem máscara, que não acredita no vírus, que não sei o quê, e nós vamos julgando as pessoas. Mas, queridos, educação é algo que se recebe. Sabia disso? E se tu és uma pessoa educada, bem-aventurado és, porque tu recebesse isso de alguém. Alguém te ensinou, alguém te disse que deveria ser assim. Alguém dedicou seu tempo para investir na tua vida e que tu tivesses hoje educação mínima para tratar com as pessoas. Provavelmente teus pais, um avô, um parente, não sei. Mas tem pessoas que não receberam isso. Foram criadas assim, ao Deus dará. Foram criadas na rua. Foram criadas sem pai, nem mãe, sem era, nem beira. Foram criadas sem nenhum parâmetro. Foram criadas de qualquer jeito. Como nós vamos reclamar que elas se comportem do jeito quando elas não sabem? E não entendem também que tem que se comportar desse jeito. Como podemos reclamar de pessoas... Pô, esse aí não tem simancol. Não tem mesmo. Não tem, porque ele simplesmente não recebeu as instruções para ter simancol. E nós precisamos entender que se uma pessoa, por exemplo, não é leal, não é fiel,
Muitas vezes é porque ela não tem condições de ser, porque ela não aprendeu um princípio básico de relacionamentos que se chama fidelidade, lealdade e compromisso. Porque ele talvez foi criado num lar onde pai e mãe faziam o que queriam, cada uma era por si. Então, nós temos expectativas irreais com coisas que as pessoas simplesmente não podem nos dar. Olha que simples. Para mim é como somar 2 mais 2 de tão simples isso aqui. Por que que nos custa tanto entender? Por que que nós não conseguimos entender esse princípio tão fundamental da vida? Por que que nós seguimos esperando que os outros sejam a causa da nossa felicidade? Nós esperamos que as pessoas... Vem, então, a outra etapa, que é onde nós temos o medo. Nós temos o medo de perder, de ser excluído, de ser rejeitado. Nós criaremos ressentimentos com a vida. Quando nós ficamos esperando isso das pessoas, nós ficamos ressentidos com a vida e nos terminamos em ansiedade, em depressão, por aí vai. Então, cada um busca seu autointeresse. Isso nós não podemos fugir. Cada um de nós está buscando seu autointeresse, ainda quando está preocupado com o outro. Preste atenção. Ainda quando é uma pessoa que tanto ajuda os outros, essa pessoa está procurando seu autointeresse. Porque às vezes a única coisa que ela precisa é se sentir melhor. Ela precisa se sentir precisada. Ela precisa se sentir necessitada. Imprescindível. Então, ainda quando nós cuidamos dos outros e quando nós achamos que somos pessoas tão dedicadas aos outros, há um autointeresse por trás, que às vezes está bem escondidinho. E poucas pessoas conseguem enxergar isso. Às vezes, tudo que nós queremos fazer é nos sentir um pouco melhor, porque a gente não se acha tudo isso. Então, todos nós buscamos o nosso autointeresse. Ou você acha que... Tu achas que tu não estás decepcionando as pessoas? Eu faço essa pergunta nessa noite a ti. Tu achas que tu não decepcionas as pessoas? Sinceramente, faça essa pergunta. Você está ciente, você não decepciona as pessoas? Alguém poderia levantar a mão e dizer, pastora, eu não decepciono. Sou uma pessoa que estou sempre nas expectativas dos outros. Quantas de nós já decepcionamos pessoas? Faço outra pergunta então. Poderemos levantar a mão? Quantos já decepcionamos? Levante a mão bem alta, porque se você não levantar, você está sendo hipócrita. Nascemos decepcionando. Decepcionamos os nossos pais, decepcionamos os nossos filhos, decepcionamos os nossos irmãos, decepcionamos a nossa família, decepcionamos nossos amigos, decepcionamos a nossa igreja, o nosso pastor e as pessoas que nos rodeiam. Em algum momento, alguém esperou uma coisa de nós que nós não conseguimos dar. Então, que tanto expectativa temos com os outros, quando os outros também têm expectativas conosco? Que tanto cobramos quando nós também não respondemos às expectativas dos outros? Ou você se acha perfeito? Tu te achas num nível de perfeição que és capaz de cobrar alguma coisa? Ou tu te achas o certinho? Meu jeito de viver tão certo que eu não preciso ser questionado. Somos tão bobinhos assim de pensar isso? Que o nosso jeito é o certo? Que nós estamos com essa bola toda? Será que estamos tão iludidos assim? Então, acreditar que eu seria feliz se as coisas fossem como eu gostaria que fosse é a coisa mais estúpida que nós podemos ter como alvo na nossa vida. Ninguém consegue mudar o exterior, nós não temos poder nenhum para mudar o que está fora de nós. Falei isso 2 domingos atrás, volto a dizer a mesma coisa, porque eu acho que às vezes as coisas nós ouvimos e não entram. Nós precisamos às vezes falar várias vezes a mesma coisa até para nós mesmos. Então, eu não tenho poder sobre aqui fora, meu entorno. Eu não tenho nenhum poder para mudá-lo. Podemos até tentar mudar as pessoas, nós podemos até tentar, mas chegará um tempo em que essa conta vai chegar e nós vamos ser cobrados, nós vamos receber. Pior ainda do que foi no início. Então, ninguém muda ninguém. Se convença disso, aceite isso de uma vez por todas. Querida, tu que queres mudar o teu esposo, querida amada de Deus, mulher de valor, que fosse escolhida por Deus. Estou esperando que meu esposo mude. Aí, então, as coisas vão ser diferentes. Eu estou esperando que a minha esposa seja mais carinhosa,
seja mais afetuosa, me dê mais atenção. Querido, mudará ou não? A gente não tem poder de mudar ninguém. Nós não conseguimos mudar ninguém. Ninguém ajuda ninguém se essa pessoa não quer ser ajudada. Aí tem outra coisa. Impossível nós queremos ajudar uma pessoa. Sabe quando a gente quer desesperadamente ajudar uma pessoa que não quer se ajudar? Você está perdendo o seu tempo, suas forças. Porque nada mais é como a gente botar água numa garrafa furada. Nós colocamos água aqui e a água sai toda aqui por baixo. É isso que nós fazemos quando nós queremos ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Ninguém muda ninguém. Ninguém pode mudar ninguém. A esposa que não aceita o jeito extrovertido do esposo de ser, né? E eu digo, outro dia eu disse para uma mulher, eu disse assim, quando tu conheceu ele, ele já era extrovertido? Tu acha que isso vai mudar? Ah, mas eu não aceito. Ele fica assim... Ele vai daquele jeitão dele, cumprimentando, falando, mas quando tu conheceu ele não era assim, sim era assim. Por que tu acha que ele vai mudar? Essa é a essência dele, ele não vai mudar. Ah, mas eu não aceito, mas tu não tinha que ter aceitado lá atrás quando tu conheceu ele. Pior erro é a gente entrar num relacionamento e querer mudar a pessoa que a gente já conheceu desse jeito. Ele já era extrovertido, ele já era quietão, ele já era indiferente, ele já era pacato, ele já era sem iniciativa. Ele já era assim, ela já era sem muito afeto, ela já era uma mulher meia de não chegar muito perto, ela já era uma mulher que tinha manias de limpeza, mas do que a gente reclama? Por que nós queremos que o outro mude quando nós conhecemos o outro daquele jeito? Mas nós insistimos em querer que as pessoas mudem. Um filho que se assume homossexual dentro de uma família e os pais não aceitam. Não, eu não aceito, porque eu não criei meu filho desse jeito. Poderemos nós mudar alguma coisa? Eu posso lhe garantir que nada vai mudar. Eu posso lhe garantir que nada vai mudar se essa pessoa não quiser mudar. Nós não temos esse poder. Relacionamentos emaranhados são o fruto da expectativa de que mude o outro, de que quando a realidade mude, então nós vamos conseguir, enfim, sentir plenitude, sermos felizes. Mas a realidade nos diz que o único campo, e a única área e o único lugar onde nós temos o poder de mudar, qual é? Posso deixar que vocês falem? De onde nós podemos mudar? Fale bem alto. Aqui. A nós mesmos. Se temos algum poder de mudança nesse mundo, é aqui dentro. Só aqui dentro nós podemos mudar. E nem a nós, às vezes, nós podemos mudar. Às vezes a gente se determina, eu não vou fazer mais isso, terminamos fazendo. Às vezes a gente se determina, não vou falar mais isso, terminamos falando. Às vezes a gente determina, eu vou me empenhar em dar mais atenção para isso, aquilo, a gente termina falhando. Quer dizer que nem a nós conseguimos mudar. E queremos mudar o outro. Eu não vou ser tão crítico. Eu não vou falar essas coisas para os meus filhos. Eu não vou gritar mais com meus filhos, terminamos fazendo sempre a mesma coisa. Eu não vou ficar cobrando não sei o que, terminamos cobrando. Porque nós não conseguimos, não temos poder sequer às vezes para mudar a nós mesmos. E então que tanto empenho e que tanta expectativa com os outros quando nós não conseguimos mudar as coisas dentro de nós. Então, como experimentar um estado de felicidade plena? E eu diria para sempre. Porque aqui já vimos que não muda nada. Concordamos nisso, amém? Que amém fraco. Você ainda está esperando com tudo isso que eu falei, que as pessoas mudem? Aqui já decidimos, já vimos que nada podemos mudar. Você não pode mudar uma sociedade, você não pode mudar um governo, você não pode mudar o que as pessoas pensam, você não pode mudar pensamentos, você não pode mudar a posição política de ninguém, você não pode mudar a ideologia política ou não, você não pode mudar a religião de ninguém. Você não foi chamado, a gente não foi chamado
a convencer as pessoas que a sua religião é errada. Nós fomos chamados a anunciar o Evangelho, só. Minha capacidade de convencer não está em mim. Então, vamos entrar num acordo, amados. Eu quero que a gente, como igreja, e se tu que estás aí sentado, entre num acordo contigo mesmo. E diga a ti mesmo, eu não tenho a capacidade de mudar ninguém. E ninguém pode mudar por mim. Então, como experimentamos um estado de felicidade? Entrando em contato com os fatos. É uma das coisas que nós precisamos fazer urgentemente. As ilusões se desfazem, as fantasias vão perdendo força quando nós entramos em contato com os fatos. Algumas pessoas conseguem rapidamente entender isso. De que a fantasia é uma coisa da nossa cabeça, uma fantasia, uma ilusão que nós estamos criando. Outras demoram um pouco mais, outras vão rápido, aprendem rápido, outras demoram um pouquinho mais. E outras vão aos trancos e barrancos, aprendendo que nada pode mudar fora de si e que eu tenho uma ilusão a respeito da vida. Então, qual a diferença entre essas pessoas que aprendem rápido e aquelas que vão aprender depois de muito golpe, de muita caída, de muita dor? De muito desapontamento, de muita expectativa se espatifando no chão. Qual é a diferença? A diferença é em que as primeiras confiam 100% em que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Todas, porque todas são para o nosso crescimento, porque todas acrescentam a nós um crescimento, um aprendizado. Até as coisas ruins que nos acontecem, os problemas da vida, os conflitos, começamos a ter uma outra percepção. O que Deus está me ensinando nessa situação? Então a gente não pergunta mais por quê. Essa pergunta por quê infantil. Quando nós perguntamos por quê, estamos sendo cristãos infantis. Nós não perguntamos mais por quê, nós perguntamos para que, Senhor, essa situação. O que eu preciso aprender, onde eu preciso crescer, onde eu preciso me desenvolver, onde eu preciso desconstruir, onde eu preciso desaprender nessa história. Porque todas as coisas cooperam, então nós vamos aprendendo rápido. Porque algumas pessoas me olham, às vezes, assim, pastor, isso é muito difícil. Isso não é para mim, isso é muito difícil. E eu digo assim, é muito fácil. É muito fácil. A gente que complica. Nós complicamos. Então, quando caímos, enfim, na real de que ninguém e nada fora de nós poderá nos fazer felizes, então finalmente estaremos num estado completo de felicidade. Quando acreditamos, por fim, de que nada nem ninguém fora de nós poderá nos trazer isso que nós precisamos tanto. Então, nós vamos começar a dar passos acelerados rumo à felicidade, sim. Mas aqui estou te falando de uma felicidade não de Hollywood, onde tudo tem um final feliz. Eu não estou aqui te falando daquela felicidade que a novela pinta, nem da série. Vocês percebem como a gente é influenciado por essas coisas? Nós achamos que aquele romance que nós vimos isso tem que acontecer comigo. Não, aquilo é uma mentira. A vida não é aquilo. A vida não é aquilo, a vida é outra. Nossa realidade, a tua realidade é diferente da minha. Nós não podemos ficar nos comparando. É simples assim. Não tem como a gente se comparar. Então, nada nos afetará e ninguém nos magoará. E vamos prestar atenção nisso. Nada nos afetará. E ninguém nos magoará, porque temos compreendido que isso só é possível quando nós permitimos que alguém nos magoe e que alguém nos afete. Nós somos os que abrimos a porta para que as pessoas façam isso. Pelas expectativas irreais que temos. Porque quando aquela pessoa não supre aquela expectativa, então ela me magoa. Quando eu digo para o meu esposo que gostaria que ele se lembrasse do nosso aniversário de casamento, que é dia 6 de fevereiro, quando eu espero que ele lembre disso e ele não se lembrou, eu criei uma expectativa. E quando chega no dia 6, ele se levanta e chega, são 4 horas da tarde, e ele sequer me deu um abraço sobre aquele dia, eu ainda tenho expectativa de que ele se lembre. Mas meu esposo é esquecido. Desde que eu conheço ele, é esquecido. Mas ele lembra de como hoje, como dentro de 20
20 anos ele vai se lembrar do jogo de hoje, do Inter e do Grêmio. Posso lhe garantir que ele vai se lembrar. Mas ele não lembra do nosso aniversário de casamento? Não, não lembra. Simples. Porque ele te ama menos? Não, porque ele grava algumas coisas e outras não. Porque quando tu conheceu ele, ele já era assim. Para essas datas, meu pai, se perguntar para o meu pai, ele sabe quantos filhos tem e o nome deles, mas não pergunta a idade nem quando nasceram. É do homem. Não, mas eu não aceito. Bom, questione então a natureza. Os homens são assim. Ah, não, mas eles têm que ser como as mulheres. Não, então você não pode ser como homem, nem homem pode ser como mulher. Esse é outro mito. Por isso somos homem e mulher, porque nós não podemos. Tem características de cada gênero. E nós não podemos fugir muito disso. Isso está na nossa genética, isso está na nossa biologia. Já nascemos com isso. Então, nós precisamos aceitar algumas coisas, porque se nós nos deixamos afetar, então nós realmente permitiremos que aquela pessoa nos afete, e aquela situação nos afete. Então, por que nos entristecemos quando um filho, por exemplo, não corresponde às nossas expectativas? Por que nos entristecemos quando um filho toma um rumo completamente diferente daquilo que nós ensinamos para ele? E a gente diz, meu Deus, mas eu criei assim... E eu fiz tudo que não fizeram na minha casa. E eu disse que quando criasse um filho, ele ia criar assim, porque nossas expectativas. Então, chega uma hora que aquele filhinho amado toma um rumo que nós nos assustamos e dizemos, que é isso que está aqui na minha casa? Por que será que a gente se incomoda tanto? Porque simplesmente, no fundo, nós acreditamos que ele é nosso e que temos fracassado como pais. Então, desligue, relaxe, deixe ir. Eu tenho aprendido que um ser humano com mais de 17 anos é impossível ser educado. Seu papel de pai vai até os 17. Depois dos 17, você já não consegue inculcar mais nada na cabecinha deles. Mas como? Se ele criou, eu falava, eu dizia, como que ele pode estar tão virado? Por quê? Porque nós estamos inseridos numa sociedade, nós não somos... Ele não tem contato só com a nossa casa, ele tem contato com o mundo, ele tem contato com a internet, ele tem contato com a escola, ele tem contato com os amigos que pensam diferentes. E mais num tempo globalizado, como nós estamos vivendo, num mundo globalizado, onde eles têm acesso a toda a informação, é óbvio que eles vão ser influenciados pelos youtubers. Mas então vou proibir isso aqui. Não sei se isso é possível, questiono. Porque nós fechamos uma porta e de repente se abre outra e eles vão. Porque nossos filhos não são só aquilo que nós colocamos na cabeça deles, eles começam a pensar por si próprios. Então não se espante, você tem que confiar que a educação foi feita, tu tens que confiar que a tua parte tu fez, que tu fizeste o teu melhor, que tu fizeste o melhor que estava dentro de ti, e que com 18 anos mais uma criança não pode ser, um indivíduo não pode ser mais pressionado ou torcido, agora tu vai aprender, agora eu vou te bater por tudo que não te bati quando tu era criança. E aí nós vemos os disparates, né? Então desligue. Ninguém educa ninguém depois de 17 anos. Já foi tudo o que nós poderíamos fazer por eles, já foi. Já aprenderam, já ouviram, e a vozinha de mamãe e papai vai estar sempre aqui, ó. Eles podem até virar a cabeça, mas as vozinhas estão aqui. Porque as nossas raízes estão dentro de nós, aquilo que nós recebemos, estão ali dentro. Então, nossos filhos não são somente aquilo que nós fizemos. Por que não conseguimos, por exemplo, terminar um relacionamento abusivo? Dou outro exemplo. Por que nos faz mal? Por que a gente não consegue terminar uma história com outra pessoa? E não estou falando só de casamento, mas de amigos, amizades, onde o outro já desistiu de nós há tempo, já não está nem aí naquele relacionamento, mas nós seguimos apegados àquele relacionamento mais por costume e por vício do que porque realmente amamos. Então, nós temos medo da solidão, por isso a gente não consegue sair de um relacionamento abusivo, nós temos medo de ficar sozinhos, há um monte de coisa por trás disso. Nós temos conceitos errados de amor.
Nós achamos que amor é desejo, mas não é. Amor não é desejo, amor não é controle, amor não é possessibilidade, nós não somos dono das pessoas. Amor não é manipulação, amor não é medo nem ansiedade. Isso não é amor. Então, nós optamos por um programa, quando nós não conseguimos sair de um relacionamento, nós estamos num programa de vitimação, onde a gente se acostumou a ter alguém do nosso lado, e preste atenção nisso que eu vou falar essa noite, que eu quero que isso entre na sua mente. Eu peço ao Espírito Santo que lhe faça entender. Quando nós não conseguimos terminar um relacionamento que nos faz mal e que a gente vive se queixando, esposas e esposos que vivem se queixando daquele marido, daquela mulher, se fosse diferente, se mudasse, se não sei o quê. Quando nós não conseguimos fechar um ciclo, diz, isto não me serve mais, então eu vou cair fora, se questione. Porque no fundo, você está num programa de vítima. Num programa de vitimação, onde eu preciso daquela pessoa para me sentir vítima dela. Para eu poder ter de que me queixar. Para que todo mundo veja como eu sou vítima desse homem. Como eu sou vítima dessa mulher. Então, nós terminamos esse relacionamento, vamos para outro, que vamos achar outra pessoa que também nos... Eu acompanho histórias aqui na igreja de pessoas, sei lá, que eram crianças quando entraram para dentro da igreja. Então, tu observa, como pastor, eu não estou falando de uma pessoa só, hein? Estou falando de muitas pessoas que já passaram por aqui. Até gente que nem mais está aqui. O que eu observo como pastor é que pessoas que têm um programa de vítimas, elas lá na infância se queixavam dos pais, se queixavam da mãe, se queixavam dos irmãos, todo mundo era contra elas estavam sempre chorando, porque o fulano me fez isso, porque meu irmão, porque minha irmã, porque minha mãe e meu pai. Quando entram porque não sei o quê, porque eu preciso de alguém, chega alguém na vida da pessoa, e essa pessoa, meu Deus, é a tábua de salvação para sair daquele lar horrível. A pessoa sai, e tu diz assim, bom, agora vai estar bem. Não, não está bem, porque o fulaninho ou a fulaninha seguem lhe incomodando. É uma vítima, eu sou uma vítima, me libertei da minha família, mas peguei esta mala sem alça. Vocês entendem? E depois, quando o marido vai embora, ficam os filhos. E os filhos continuam a fazer aquela pessoa uma vítima. Porque o meu filho, se fosse assim, se fosse assado. Então, qual é o problema? O que está aqui fora ou o que está aqui dentro de mim? Que tudo me faz tomar uma posição de vítima da vida. Eu sou vítima da circunstância. Se eu estou num trabalho, se eu estou num trabalho que é legal... Ali as pessoas estão pegando no meu pé, eu sou a vítima daquele lugar. Se eu estou num lar legal, eu também sou a vítima. Se eu estou numa roda de amigos, eu sou a vítima, que estão menosprezando, que estão fazendo coisas. Então, o que nós precisamos questionar é o que está aqui dentro. O que há dentro de mim, dentro de um programa de vitimação? Há uma carência. Quando nós temos esse programa, lamentavelmente... Nós estamos sempre focados naquilo que não temos. Não conseguimos olhar as coisas boas da vida, só olhamos as coisas que nós não temos. E somos capazes de fazer e criar coisas que não temos na vida para poder reclamar de alguma coisa, mesmo quando tudo está bem. Porque o nosso programa se chama Reclame. Reclame aqui. Nós somos isso. Então, eu consigo ser feliz quando eu paro de focar naquilo que eu não tenho. Pare de focar. Essa é a razão pela qual não experimentamos um estado total de felicidade hoje. Precisamos aprender a decidir como queremos viver cada situação. Só seremos magoados, feridos, usados e atingidos se permitirmos que situações e pessoas determinem como nós vamos nos sentir. Então, temos que parar de nos identificar com essas coisas, com rótulos, né? Como status, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, né? Para de se identificar com essas coisas. Essas coisas dependem de critérios que a sociedade nos impõe. Então, nós precisamos nos libertar em Cristo. E eu te digo nessa noite, se liberte em Cristo, ao ponto de que quando te perguntarem se tu és feliz, tu possas dizer assim, tu consigas responder, e por que eu não seria feliz? Tu és feliz? Eu sempre pergunto, e por que eu não seria feliz?
Se eu já tenho tudo aqui dentro, se a felicidade só pode estar aqui dentro de mim, se ela não está lá fora, ela só pode estar aqui, por que que eu não sou feliz? Eu só posso ser feliz. Eu não tenho outra alternativa, eu só posso ser feliz, porque as circunstâncias não determinam o que eu vou sentir, porque as pessoas não determinam como eu vou me sentir assim ou assado, porque a felicidade é um estado de espírito que o Senhor colocou no meu interior e que Ele me deu um valor nele, que coisa nenhuma nesse mundo, nem ninguém nesse mundo consegue me oferecer. Minha plenitude está em Cristo. Minha expectativa está no que Ele fará. Minha expectativa em relação às situações está onde Ele se mexa e Ele me ensine naquela situação. Então, porque a felicidade é um estado de espírito? Porque é algo que nós sentimos, simplesmente assim. Nós determinamos para nós se vamos estar tristes ou se nós vamos estar felizes. Porque a gente já tem isso. Eu quero que você saia nessa noite com isso. Que não tem como correr atrás de algo que nós já temos. Que a partir de hoje o nosso único rótulo seja o nosso Deus. Outro dia eu estava esperando meu esposo. Quantos podem dizer amém? Que a partir de hoje a nossa única expectativa esteja em Deus. Nosso único rótulo seja filho de Deus amado. Ele me ama. Isso me é suficiente. Eu sou suficiente em Cristo. Em Cristo eu sou suficiente. As situações não me movem, porque elas estão fora de mim e eu não tenho poder nenhum de mudá-las. Então eu não me abalo mais. Não me abalo mais, nada me abala mais. Naquilo que eu não tenho poder de mudar, não me atinge, não vai me entristecer, não vai me tirar paz. Está nas mãos de Deus, porque eu não tenho nenhum poder de transpor essa situação, esperando dos outros. Eu fiquei outro dia olhando, enquanto estava no carro, meu esposo desceu para comprar pão, e enquanto ele vinha, sabe quando a gente tem um momento assim, eu pelo menos vivo momentos assim, de repente aquilo parece que cai na minha cabeça e eu me vejo pensando algumas coisas. E eu estava ali sozinha dentro do carro e quando vi meu esposo saindo da padaria, eu consegui enxergar ele quando eu conheci ele com 19 anos. Fabiano tinha 19 anos quando eu conheci ele. Eu consegui enxergar ele com aqueles 19 aninhos de novo. Será que nós poderíamos fazer isso com os nossos cônjuges? Enxergá-los quando a gente conheceu eles? Não era uma coisa mais linda desse mundo? Não estávamos perdidamente apaixonados? O que aconteceu? O que aconteceu que tem tanta reclamação agora? Essa pessoa mudou? Claro, mudou. Nós também mudamos. Não somos mais aqueles com 20, 19 anos. Mas eu consegui enxergar ele com 19 anos. E me lembro a bênção que foi, me lembrei da bênção que foi conhecer o meu esposo. E de como ele foi uma bênção de Deus na minha vida, que só me trouxe coisas boas, que só me fez ver um outro lado da vida, que me fez enxergar coisas potenciais em mim que eu não conhecia, que me deu força para seguir adiante com muitas questões, que conseguiu me entender, me ouvir, me dar carinho, amor. E eu disse, Senhor, é a mesma pessoa. A única diferença são as vivências. São estes quase 30 anos de vivências onde nós fomos ficando, murchando às vezes, porque não estamos felizes com as coisas que acontecem. Então, naquela hora, eu comecei a agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo meu esposo, porque ele foi e é uma bênção na minha vida. Porque se eu começar a enxergar ele a partir da bênção que ele já foi, de tudo que ele já fez por esta família, de tudo que ele já se dedicou, de tudo que ele abriu mão também para estar comigo e cuidar dos nossos filhos, então só posso dizer que eu sou uma mulher abençoada porque estou reclamando.
que está diferente em mim? É que eu quero mais, que eu quero outras coisas. Porque eu quero, quando eu tenho felicidade, eu já não aceito aquilo, eu já quero outra coisa, e nós vamos indo, nós vamos sempre inconformes, sempre reclamando, sempre achando que está ruim. Porque somos seres humanos pecadores, que precisam se arrepender dos seus pecados e converter o nosso coração ao nosso Deus e deixar Ele agir em nós, em todas as situações da nossa vida. Porque todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam para crescimento, cooperam para mudanças de atitudes, cooperam para mudanças de posicionamentos, cooperam para que a gente tenha uma outra visão daquela situação que não é mais a mesma de 20 anos atrás. Renovem a vossa mente, diz a Bíblia. Então, eu queria que a gente fechasse essa noite com alguns versículos sobre felicidade. E olha como Deus nos chamou para ser felizes. Você diz assim, não, mas cristão não precisa ser feliz. Nossa caminha, cristão precisa ser feliz. Tem que ser a sua prioridade, ser feliz. Não essa felicidade que nós esperamos na vida, mas essa felicidade com pés no chão. A Bíblia diz assim, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Quantos podem dizer amém? Isso é uma promessa, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Sabe por quê? Agora você pode dizer assim, mas o Senhor, eu desejo um monte de coisas, o Senhor não me deu. Sabe por quê? Porque o que tu desejas não tens, porque a tua felicidade não está em Deus. Porque o que tu estás esperando não é de Deus. Porque as tuas expectativas não estão em Deus. Porque se tuas expectativas estivessem em Deus, tu receberias o que teu coração deseja, porque Ele desejaria, teu coração desejaria coisas legítimas em Deus. Então, claro que Ele vai te responder. Não pode. Deus é um Deus bom, que dá aos seus filhos o melhor. Mas te questiona, por que eu não recebo o que estou desejando? Porque o meu coração e a minha felicidade não está em Deus. Está nas coisas, está nas pessoas, está nas circunstâncias, está na esperança de que os outros mudem, mas não em Deus. Outro versículo sobre felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, porque o prazer deles está nos princípios do Senhor. Que versículo! Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo mal, mas que os princípios estão no Senhor. Somos felizes quando nossos princípios estão em Deus e não naquilo que o mundo está nos dizendo como tem que ser a vida. Salmo 1 esse. Depois o outro, feliz é aquele que confia no Senhor. Provérbios. Outro mais, como é feliz aquele a quem Deus corrige. Somos felizes quando Deus nos corrige, porque Ele está nos livrando de situações que nos vão entristecer. Procura descobrir por ti mesmo como o Senhor é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. A nossa segurança está em Deus. Amados, eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. Você deixe Deus agir em ti, no teu coração. E eu quero que você faça um compromisso. Se você entendeu essa palavra, você realmente entendeu essa palavra, você vai fazer um compromisso nessa noite com Deus em primeiro lugar. Senhor, eu não vou esperar mais nada de fora para ser feliz. Absolutamente nada. Você entendeu isso aqui? Conseguimos entender? Ou você ainda, tu vai sair daqui ainda esperando que a situação mude. A situação não vai mudar. Sabe por que essa situação não vai mudar? Eu vou te dizer por quê. Ela não vai mudar porque Deus está trabalhando na tua vida através da situação. Por isso ela não vai mudar. Quando tu aprenderes a lição que Deus está te ensinando, então aí a situação vai mudar. Quando tu transcenderes a situação, quando tu transcenderes a conhecer o que Deus, e aprender e a mudar a tua mente e a tua atitude frente às situações, porque é isso que Deus está querendo fazer, é te ensinar a ser diferente, a mudar algo em ti. Quando tu entenderes e deixares
Que essa situação te ensine, então ela vai desaparecer assim, ó, por arte de mágica. As coisas mudam. Aprenda de cada situação. Cada vez que uma nuvem preta vem lá longe, sabe quando se forma uma temporal e as nuvens começam a ficar escuras, pretas, e o sol não aparece mais. Cada vez que vem aquele temporal, você se pergunte, Senhor, o que eu preciso aprender nesta situação? E eu não estou aprendendo. Porque automaticamente o sol vai surgir. Confia nesse princípio, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor amado, nessa noite nós fazemos o propósito. Senhor, eu quero que você fique de pé, numa atitude de quem toma uma posição, numa atitude de quem está tomando uma postura em Cristo. Senhor, eu deixo Tu trabalhar na minha vida através das situações. Senhor, eu deixo Tu me ensinar nessa situação. Senhor, eu deixo Tu trabalhar na minha vida através desta pessoa que está me infernizando nessa hora. Desta pessoa que eu acho que é o motivo da minha infelicidade. Eu quero aprender, estou aberto, estou aberta. Deixa mudar em mim, Senhor. Me permite mudar o que precisa ser mudado em mim. Me permite enxergar o que eu não estou enxergando. Abre os meus olhos. Eu quero que você pegue as suas mãos e coloque sobre os seus olhos. Numa atitude de quem está orando sobre si. Se eu pudesse impor as mãos nessa noite, imporia as mãos sobre os teus olhos. E tu vai orar assim, Senhor, me deixa ver o que eu não estou vendo. Abre os meus olhos. Me permite olhar, ver, enxergar. Se tem algo que eu não enxerguei ainda, que precisa ser mudado em mim, Senhor, em mim, não enxergar no outro, em mim, eu me abro para que eu possa enxergar nessa noite. Eu abro o meu coração e que as vendas espirituais caiam, em nome de Jesus. E eu quero que, assim como nós estamos de olhos fechados, você levante a sua mão. Se tu realmente estás passando por situações assim, de infelicidade, de descontentamento, de coisas que não mudam na tua vida, que se perpetuam. Situações familiares, situações financeiras, situações de relacionamentos, eu não sei qual é. Mas eu quero que tu levante a tua mão, enquanto nós estamos de olhos fechados. Em nome de Jesus. Levanta a tua mão num jeito de dizer, Senhor, eu estou aqui. Senhor, olha para mim nessa hora. Ó Senhor, aquilo que não está no meu controle, nesta noite, eu largo, eu deixo, eu desapego, eu deixo em nome de Jesus. Esta situação, a partir de hoje, não me afeta mais. Eu não vou permitir me destruir por essa situação. Eu vou fazer o que está no meu alcance. O que não está no meu alcance, eu não vou fazer. O que não é possível a minha alçada, eu não vou fazer. O que eu posso fazer para mudar em mim, eu vou fazer. Fale isso para Deus. Fale isso para ti mesma, para ti mesmo. Mas aquilo que está fora de mim, aquilo que não compete a mim, eu não vou mais me mexer, eu não vou mais me obstinar. Faça esse compromisso nessa noite. Pense no seu chefe, na sua situação financeira. Pense em todas as coisas que estão transbordando em ti. Pense na sua família, não sei qual é essa situação. As coisas que estão transbordando dentro do teu lar e que está tirando tua paz mental. Querido, amado, Deus não te criou para isso. Deus não te fez para tu estares nesse impasse mental. Deus te fez para tu ser feliz. Feliz. Para tu ter teu coração em paz. Sai de ti, começa a olhar a situação fora de ti. Te enxerga fora dessa situação. Porque é isso que Deus quer fazer nessa noite. Ah, mas é meu filho, é minha filha. Ah, mas é meu esposo. Pois até disso Deus está falando contigo nessa noite. Até isso Deus está falando. Não tente mudar. Não tente mudar as pessoas.
Faça esse compromisso e diga: Senhor, eu desisto de tentar mudar. E eu quero que você diga bem alto. Porque isso para nós é tão difícil. Diga bem alto: eu desisto de tentar mudar esta situação. Diga bem alto para que a sua mente ouça. Diga comigo: eu desisto de tentar mudar esta situação. Desisto. E desista. Em nome de Jesus, continue adiante. Continue adiante em nome de Jesus. Siga em frente. Tome coragem. Oh, aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Oro pelos meus irmãos, que eles possam se sentir abraçados pelo teu Espírito. Que eles possam se sentir tocados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que eles possam sentir a esperança da mudança dessa situação. Que eles possam sentir um recomeço. Que eles possam sentir plenitude em Ti, Senhor. Que eles possam sair essa noite concentrados no que eles precisam mudar em si mesmos. E no que precisam enxergar nesse momento, Pai. Eu deixo que Teu Espírito Santo faça a obra em cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode levantar suas mãos para cima e dizer: obrigado, Senhor, Tu já fizestes. Obrigado, Senhor, agradeço ao Senhor. O Senhor já está mudando isso em ti. Sente a paz de Deus sobre ti. Consegue sentir a paz de Deus? Consegue sentir? Quantos podem dizer amém? Amém. Consegue sentir a paz de Deus nessa hora, tomando conta de ti? É a paz de Deus que está sobre ti, acalmando o teu estado mental. Acalmando o teu estado mental. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Podemos sentar, queridos. Agradecemos a Deus. Sei que o Senhor fará, confio na obra do Senhor. Glória a Ti, Senhor. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Espírito Santo.